Olá, gente, estamos novamente aqui, esse outubro cheio. E é uma das coisas, Larissa, que eu tenho percebido o quanto, não só os profissionais, mas também o assunto, caracteriza dentro do crescimento dentro do nosso youtuber. Fala um pouco sobre os likes. Isso aí, gente. O Henrique sempre me coloca pra pedir like. Ela é melhor. Gente, quem ainda não segue o nosso canal aqui no YouTube, aperta lá pra seguir, deixa o like no final do vídeo e ativa o sininho de notificação para vocês receberem o nosso conteúdo. Toda semana tem vídeo. Esse mês de outubro tem bastante conteúdo sobre o Outubro Rosa, né? A conscientização contra o câncer de mama. E tem o nosso Instagram, que é o @podhairmuriae. Isso, vamos lá, gente. Hoje, já caminhando para a reta final do nosso outubro especial de Outubro Rosa, nós chamamos uma pessoa bem interessante, com um pouco que a gente já conversou, né, Larissa? A gente já entende a sabedoria, uma forma mais clara e segura de lidar com toda a situação. Já esclareceu algumas coisas aqui antes, mas vamos trazer isso tudo para vocês. É a doutora Mariana. Ela é uma que trabalha na Fundação Cristiano Varela. Exatamente. Né, Mariana? Eu quero que você fale um pouco de você, sobre a sua formação, para que a gente entenda e que as pessoas possam já estar de início acessando o seu mundo. Então, tá. Boa noite, gente. Primeiro, eu queria agradecer o convite. É muito bom estar aqui com vocês, muito honrada pelo convite. É sempre muito bom falar desse assunto, né, do Outubro Rosa. A gente sabe a importância da conscientização, né, durante esse período, né? Então, eu sou de Itaperuna, sou daqui da terra vizinha. Já tem, acho que 2 anos que eu estou na fundação. Na verdade, minha formação na parte de residência, fiz residência em radiologia, foi no Hospital Oncológico, né? Foi no Instituto Nacional do Câncer, no Rio, no INCA. Então, assim, desde a minha formação, eu já me interesso muito pela parte oncológica, já fui envolvida nesse mundo. E durante a residência, assim, logo lá no INCA a gente tem os hospitais separados, né? E logo no primeiro ano da residência, no R1 que a gente fala, a gente tem um hospital que é só de câncer de mama, que é o HC3. E aí a gente já passa boa parte da formação nesse hospital. Aí eu até brinco que a radiologia mamária me escolheu. Porque, assim, quando eu entrei na radiologia, eu sempre gostei, né? E quando eu entrei, eu não pensava em fazer, sinceramente, mama. Mas logo nos primeiros rodízios, assim, no meu primeiro ano da residência, eu me encantei e vi que dentro dessa subespecialidade, né, eu tinha a possibilidade de fazer todos os métodos de radiologia, tanto mamografia, que é como se fosse raio-x, ultrassom, ressonância, biópsia. Então, isso me encantou, que eu poderia lidar com todos os métodos. E também me encantou porque a gente fala muito assim, que radiologista fica longe do paciente, né? A gente brinca. Mas na radiologia mamária, a gente se envolve muito com o paciente. Então, isso me encantou muito, assim, esse lado humano. Por exemplo, na fundação, eu faço a parte que a gente fala da triagem das pacientes, né? A primeira vez que as pacientes chegam, geralmente eu faço os exames de ultrassom dessas pacientes, né? Então, é ali o primeiro contato que elas estão chegando, né? Essa paciente é que acabou de ter o diagnóstico. Ou, às vezes, ela está com a suspeita e está indo para a gente. Algumas já chegam com o diagnóstico, a biópsia feita, e outras vezes com a categoria 4 ou 5, que a gente fala do BIRADS, né? Que é a suspeita. E aí, a gente está, naquele primeiro momento, acolhendo a paciente. Então, assim, é um universo cheio de medo, cheio de várias questões, dúvidas. Elas chegam muito, assim, com o olhinho arregalado, né? Aquele medo. Então, a gente acaba se envolvendo, não tem como. Durante o ultrassom, a gente vai conversando, tirando as dúvidas, ouvindo a história da paciente. Às vezes, uma história também, histórias difíceis de vida. Sim. E tentando desmistificar um pouco do câncer, né? Mostrar que tem tratamento, que hoje em dia o tratamento está muito avançado. Se descoberto numa fase inicial, tem mais de 95% de chance de cura. Então, eu sempre falo, olha, graças a Deus você chegou aqui. Então, daqui para frente é só vitória. Agora é só caminhar e não desistir e trabalhar muito a cabeça, o psicológico. Então, eu pego essa paciente desde o início, quando ainda não fez o diagnóstico, ou alguns que já fez. Depois pego as que não têm diagnóstico para fazer a biópsia, que é outro momento de... Fala um pouquinho da biópsia, né? Muita gente tem medo dela. Muita gente tem medo da biópsia e, assim, eu acho que tem que também desmistificar isso, porque é muito tranquilo o procedimento. A maioria das pacientes chegam com medo e saem rindo, é até engraçado, porque a gente começa a conversar de algum assunto que entretém a paciente
E aí, quando ela fala assim, acabou, doutora? Eu falei, já. Aí eu falei, tá vendo? Eu não fui tão má assim. A gente faz uma anestesia na pele, é uma anestesia local, né? É bem tranquilo. A anestesia em si arde um pouquinho. Isso. Eu falo assim, é como se estivesse tirando um sangue ali. Aquela ardênciazinha. Depois disso, ela não vai ter mais dor, ela vai ter uma sensação que a gente está mexendo na mama dela. Pode arder um pouquinho, incomodar, mas não dor. E a gente vai tirando os fragmentos, é tudo muito rápido, questão assim de 5 a 10 minutos a gente faz o procedimento. É bem rápido. Depois, é muito rápido. Depois a gente pede para fazer um gelinho local, ficar naquele dia ali mais sem pegar peso, né? Tomar às vezes um remedinho para dor, e no outro dia, a maioria das vezes, o paciente já volta, vida que segue, volta ao trabalho. Então, assim, é um procedimento bem tranquilo, bem simples. E muito importante. E fundamental, né? Porque hoje em dia, né, no tratamento, a gente fala que o câncer de mama, ele é muito heterogêneo, né? Muito, os avanços, os estudos mostram que cada paciente tem um tipo, né, de câncer de mama, né? Que a gente faz. Quando a gente faz a biópsia, a gente faz o estudo imunistoquímico, que é para ver qual o subtipo de câncer de mama. Então, é até engraçado que às vezes tem paciente que fala, doutora, mas a minha colega vizinha tratou com quimioterapia neoadjuvante, que é aquela quimioterapia antes da cirurgia, eu já vou para a cirurgia. Por que eu sou de um jeito? Porque depende de várias coisas, né? Então, hoje não é uma receitinha de bolo. Não é receitinha de bolo. Cada paciente... Câncer de mama não é generalizado. Não então, é. Tem vários tipos, subtipos. Vários tipos, subtipos. E aí, eu pego ela durante a biópsia, depois eu pego ela já pós a quimioterapia. E depois o que eu falo que é o melhor momento, é depois da quimioterapia eu falo, olha, agora eu só quero ver a senhora daqui 1 ano, já na fase curada. Aí é a melhor parte, né? Que ela volta depois de 1 ano, um cabelinho já crescendo, já ótima. Isso que eu queria fazer, sabe? Eu tô me segurando. Logo no início, elas já se preocupam. Sim. Uma das primeiras coisas, das né? Primeiras Essa questão do cabelo em si. questão do cabelo. Eu acho que a gente, assim, muita gente fala assim, mas é só o cabelo. Você, como cabeleireiro, sabe. Gente, a gente não pode, assim, não validar esse sentimento da mulher. Sim. Porque vocês dois, né, cabeleireiro e dermatologista, melhor do que ninguém, sabe que o cabelo para a mulher é a moldura do rosto, é questão de identidade, de autoestima. Então, eu não costumo falar com os pacientes, vai cair, daqui a pouco vai crescer. Eu tento abordar de outro jeito. Mas, assim, é uma pergunta geral. É até engraçado que, às vezes, até antes de perguntar, será que eu vou ficar bem ou não? Você pergunta, doutora, meu cabelo vai cair? Eu falo, olha, dependendo do tipo de químio, vai cair sim. E geralmente é logo no início. E aí a gente tenta trabalhar isso de uma forma para que ela entenda, de uma forma leve, que ela entenda que faça parte do processo, que é necessário, infelizmente, óbvio que ninguém queria passar por isso, mas que é necessário para chegar ao cura, E né? até a rádio em si, por mais local que ela seja, ela né? tem depois... Ela pode levar uma queda, um eflúvio. A químio é pior, mas a rádio muito pior. Não, né? Nem compara uma queda com a outra. Mas seria mais um eflúvio telógico pela sim. situação ali de inflamação, do estresse do corpo na época do tratamento. Na época do tratamento. Já a químio é outra... É outro efeito, né? Outro mecanismo, né? Outro mecanismo, não, com certeza. Mariana, agora, só uma curiosidade minha dentro desse processo. Algumas desistem, some, desaparece? Já peguei paciente que desistiu. E que quando vai chegar, chega... 3 vezes pior. Já peguei. Isso, dá vontade de pegar pelo caminho. Já peguei paciente. E eu acho que muito vai da sua cabeça. Eu acho que como você encara o processo, como você reage. Eu lembro aceitação. Eu lembro 2 cenários assim da minha época de residência, né? Do meu fellow, né? Que foi meu R4, R5, depois da residência, que eu fiz mais 2 anos só de radiologia mamária. Eu lembro de uma paciente jovem que tinha um tumor inicial, 30 e poucos anos. Eu lembro, assim, menina linda, chegou lá, nessa época eu estava no INCA ainda, um tumorzinho pequeno, assim, se ela ia tratar, ia ficar curada, seria uma cirurgia conservadora, a cicatriz ia ficar ótima. Só que ela chegou muito abalada emocionalmente. Eu acho que ela não tinha muito apoio familiar, né? E aí sumiu, não foi tratar. Voltou acho que 8 meses depois com a doença, assim, já pegando a pele, já. Então, aquilo que seria uma cirurgia conservadora
provavelmente muito mais agressivo o tratamento. Não sei nem se... Depois eu perdi o segmento dela. Não sei nem se ela chegou à cura realmente, porque ela, infelizmente... Tinha metástase. Esses 8 meses. É o que a Lud... A gente teve um episódio que a gente fez com uma psico-oncológica. Então, ela trabalha lá na fundação. Eu conheço a Lud. E a Lud falou, são os pilares, né? São amigos, família... Nossa, fundamental. E o mental. O mental. São os pilares que ajudam. Quando desajusta isso, e aí eu atrapalha. lembro... Nossa, isso é fundamental. E aí eu lembro outro cenário que eu vi dessa paciente muito nova que abandonou e o outro de uma senhora que ela tinha feito mastectomia, tinha tirado as 2 mamas dos 2 lados. E como ela fez a cirurgia muito antigamente, era aquela cirurgia radical, que tirava a musculatura, mutilava muito, ficava fundo. E aí, quando eu li a história dela no prontuário, eu já me preparei, assim, falei, para eu entrar na sala de exame já esperando aquele ambiente mais difícil. Quando eu entrei na sala, eu olhei, a paciente super alto astral, eu até conferi a ficha, assim, falei, gente, não é possível. Será que essa paciente é a mesma? Eu entrei na sala errada, né, que tinham várias salas. Aí eu falei, mas a senhora, né, conferiu o nome? Ela, sou minha filha. Eu falei, nossa, mas a senhora está tão bem, mas assim, com alto astral, ela já estava em fase já de segmento, né? Eu falei, a senhora não quis reconstruir a mama? Ela falou assim, não, minha filha, não é uma mama que me define, meu marido me acha linda, eu me acho linda, não vou... Te deu um banho aí. Não, sabe aquele tapa assim, que você fala assim, meu Deus... Então, assim, ela tinha tudo para ficar depressiva, mal, assim, pela segunda vez que ela teve câncer. São esses que ensinam muito pra gente, né? Eu falo, você fala assim, gente, eu não posso reclamar de nada. Eu falo que todo mundo tinha que passar um dia na fundação. Que às vezes eu chego lá cansada, que eu chego assim... mal, assim, dormi pouco, eu tô com um problema tal. Quando eu vou na primeira paciente, eu falo, meu Deus, peraí. Cala a boca, fica quietinho. Acho que você lida ali com sentenças, talvez, né? Não, sim, o tempo você inteiro. Já tem uma visão ali futura. O tempo inteiro, E como né? que é isso, Maria, eu quero que você me explique um pouco do seu emocional em meio disso. Como que você se estrutura, onde que você busca? Não, assim, Porque é o seguinte, inicial... Eu já vejo Mariana uma pessoa totalmente intimista. No sentido seguinte, assim, poucas pessoas acessam o mundo interno dela. Reservada. Isso. Talvez. Mas o mundo interior. O mundo interior dela. Sim. Esquece a questão de influência. Ele lê, né? E o que acontece? E é como que você lida? Porque talvez você jogue coisas muito pra dentro. Então, no começo, eu jogava muito mais pra dentro, assim. Chegava em casa mal, das pessoas do meu lado falarem assim, nossa, você tem que fazer terapia, porque você tá levando muito. Eu ficava pensando, tem aqueles casos que marcam mais. Que marcam muito. Que eu ficava pensando, mas com o tempo você começa a conversar com outras pessoas, com outros profissionais, psicólogos, né, oncologistas, mastro, todo mundo, e você começa a ver que você precisa se fortalecer para fortalecer a paciente. Sim. Então, por exemplo, no dia que eu tenho ultrassom, que tem os dias específicos que eu faço ultrassom, eu já acordo já assim... já fazendo aqueles pensamentos positivos, porque é diferente no dia que eu vou só laudar. No dia que eu vou só laudar, eu fico no computador ali e não tem aquela carga emocional. Sim. No dia que eu tô com um paciente, assim, eu sou cristã, né? Sou católica, né? E aí cada um vai na sua crença, sua religião. Acho que o importante é você ter o que acreditar. E aí já, assim, eu me pego muito em oração, rezo muito, peço muito a Deus para me fortalecer, porque a gente sabe que, assim, não é fácil, porque pra gente, e até uma coisa que eu falo pros residentes que a gente tem lá na fundação, que são os, né, que estão estudando a radiologia, né, para quem não sabe, e aí eu falo com eles, gente, nunca perca a humanidade. Porque, assim, pra gente que tá aqui todo dia, toda hora, isso é muito comum. A gente tá lidando com o paciente como, né, como uma pessoa que tá na padaria tá lidando com pão, né, de uma forma bem, assim, né, rasa. Mas é o nosso trabalho, é o nosso dia a dia. Então, a gente tá lidando com aquilo ali como se fosse coisa normal. Mas a gente nunca esqueça que a gente trabalha com pessoas. Com pessoas, são famílias. São famílias, a gente fala, é o amor da vida de alguém. Então, eu sempre procuro pensar, e se fosse minha mãe? E se fosse minha avó? Como que eu faria? E aí, às vezes, os pacientes, eles não querem nem saber do diagnóstico, eles só querem falar. Eles só querem, assim, desabafar.
falar de uma dúvida, de uma questão, às vezes falar de um problema de casa. Sim. Ai, doutora, mas minha filha, não sei. E aí, às vezes eu não faço nada, só faço o exame ali e conversa um pouquinho. Ela fala, nossa, doutora, como que você me fez bem? Eu fico parando assim, gente, mas o que eu fiz, né? De atenção que você deu, fez tanta diferença. Faz tanta diferença. Então, acho que a gente nunca pode racionalizar o processo. A gente nunca pode deixar que aquilo seja mecânico. Tanto é que o pessoal da coordenação da fundação já até sabe. Fala, gente, não marca meus horários de exame curtinho, porque eu não consigo. Você gosta de conversar, eu escutar, gosto, eu acho isso faz toda a porque eu diferença. acho que faz muita diferença. Assim, a gente pega muito paciente, os pacientes, na maioria das vezes, leigos, né? Não são, por exemplo, o Henrique vai falar de cabelo como ele fala de beber água. Você vai falar de dermatologia, né? E a gente vai falar de radiologia. Mas a pessoa que está ali é a primeira vez dela. Ela nunca entrou na fundação. Então, ela já vai com aquele olhar assim, ai, meu Deus, o que vai ser? Então, a gente tem que acolher, assim, da forma de tentar fazer que aquele meio fique o mais natural possível, mais leve. Eu até peguei um paciente essa semana que até me trouxe um doce de leite de presente. Adoro essa parte. Aí, a primeira vez que ela foi, no primeiro ultrassom, ela foi com acompanhante, medrosa, uma senhora de 80 e poucos anos. Toda vaidosa, de sombra, toda bonitinha. Aí, foi anteontem, eu encontrei ela indo para radioterapia, já tinha feito cirurgia, encontrei ela no corredor. Ela, ai, doutora, tô muito melhor, hoje eu vim até sem acompanhante, já me sinto tão bem aqui. Eu falei, gente, olha que coisa boa. Ela, todo mundo me trata bem, eu me sinto em casa, se eu preciso de ajuda para subir uma escada, tem sempre alguém para me ajudar. Aí você fica bem, né, que a pessoa tá se sentindo mais, assim, vamos dizer, em casa, pouco mais, né? Então isso é um pouco mais fácil. Se sentir bem no ambiente que você vai ter que passar um longo período, né? Uma fase da sua vida, uma fase difícil. Quanto mais natural for esse processo, acho que mais fácil vai ser. Mariana, de tudo, você pode me explicar? Claro que você me pontuou muitos casos, né, das pessoas positivas, mas teve um que te marcou e não só marcou, como te carregou, assim? Ai, nossa, tiveram alguns, viu? Essa paciente que eu falei da senhorinha, que teve, né, bilateral, que ela me deu, assim, sabe aquele soco, assim, que você fala, meu Deus, acorda pra vida, não reclama de nada. E recentemente, assim, ano passado, na fundação, já vou falar de um mais recente, teve de uma paciente grávida. E aí, acho que ela estava no 3º ou 4º mês de gestação, descobriu câncer de mama. E já é um cenário muito difícil, porque tem todas, né, as questões psicológicas da gravidez, né? E aí ela descobriu, e aí sempre tem a fase de negação ou de achar que aquilo está relacionado à gestação, né, à mudança, porque a mama muda muito, né? Até você chegar ao diagnóstico, e aí depois que você chega ao diagnóstico, como que vai ser o tratamento? Você pode fazer quimioterapia durante a gestação, depois do 1º trimestre, né? E aí você sempre tem aquela paciente quer fazer para se curar, mas apesar de cientificamente a gente saber que é liberado, elas ficam com medo de algum problema para o bebê. Então, isso é muito difícil. E aí, ela fez o exame, tratou, e geralmente em pacientes mais novos, são tumores mais agressivos, né? Sim. Então, ela tratou, antecipou o parto para 7 meses, para poder logo em seguida já operar, já retirar, tal, fez a rádio. Aí, 2, 3 anos depois, voltou o tumor. Ela voltou, teve uma recidiva, porque o tumor dela era altamente agressivo. E a paciente, assim, super positiva. Eu falei assim, caramba. E o filho dela que nasceu, já estava acho que com 3 aninhos, segundo ela, tinha um diagnóstico recente de autismo. Uma coisa que me impacta muito também é que muitos homens não sabem segurar a barra nessas horas. Maternidade, né? a gente vê, a gente vê muito assim na recepção, eu falo assim da radiologia, a gente vê muitas mulheres acompanhadas de outras mulheres, raramente a gente vê mulheres com marido. Muitos abandonam nessa fase, e aí o marido dela não aguentou a barra, e ela super positiva, sabe, assim, vai dar certo. Eu falei, não, vai dar certo. Eu até brinquei com ela, você não tem nem a possibilidade de não ficar boa, porque você tem 2 anjinhos para você cuidar, que ela já tinha o mais velho e o mais novinho. Ela, não, doutora, vai. Então, essas coisas assim marcam muito a gente vê... Parece que pessoas assim é mais do que um querer viver, é uma obrigação de viver. É uma obrigação de viver. E eu falo que Deus sabe o que faz, gente. Eu até brinquei com ela, olha, você... Só não peça crescimento, porque ele vai te dar uma lição bem grande. Vai te dar uma lição bem grande. Eu falo até com ela, você tem que dar palestra quando você terminar seu tratamento, porque eu achei que eu fosse te ajudar, você me ajudou muito mais do que eu te ajudei de alguma forma. Infelizmente, a gente tem pessoas que não estão preparados
para passar É. por problemas conjugais dentro de inúmeras coisas. Sim, você fala no caso do esposo. do Não vou esposo, julgar, né? Cada um com Não, seus... a gente não sabe da intimidade Justamente. deles, mas quem tá de fora sabe que Até é que ponto, difícil. né? Até que ponto. Até Mas que ponto. e ela precisa de muito amparo nessa hora, né? Justamente. É entender todo um contexto, Entender né? todo o contexto. Que a Que aquilo maternidade já que é um idealizou- sofrimento. A É, gente já é difícil. eu falo que a maternidade é um sofrimento muito... que a gente sofre muito sozinha. Né? Agora, fala um pouco pra nós sobre esse inicial em grávidas, porque me deixou bem curioso, sabe, Larissa? De quê? Esse inicial, o câncer, e não é estatística muito grande, né? Não é. Isso é bem raro. Como a gente é assim, hospital oncológico, acaba que não é tão raro, porque a gente tem aquele viés que a gente pega todos os oncológicos, né? Sim. Mas, graças a Deus, não é tão comum e geralmente são pacientes mais jovens, né? Então, são tumores geralmente mais agressivos e geralmente o diagnóstico é tardio, porque são pacientes que não estão rastreando. Primeiro, geralmente pela idade, 30 e poucos anos, e segundo, porque estão grávidas, então elas não... Mesmo se tivesse 40 anos, não estariam fazendo mamografia. E aí pode confundir muita coisa na gravidez. Exatamente. Pode confundir muito com galactocele, porque a mama está se preparando para poder amamentar, né? Tanto durante a gestação como no aleitamento. Então, muitas vezes é confundido até para a própria paciente, como também pelo primeiro médico que ela chega. Geralmente, elas tendem a pensar que é algo relacionado à gestação, à lactação, porque a glândula, né, muda muito da mama. Muda, aí se sai uma secreçãozinha, vai achar que é do leite. Mas uma coisa que a gente fica alerta, qualquer mudança no corpo, você procura o seu médico, porque eu acho que o importante, talvez, do autoexame seja isso, porque antigamente a gente tinha o autoexame como diagnóstico. Hoje em dia a gente sabe que ele não tem impacto em redução de mortalidade, que a mamografia é um método que pode reduzir até 30% o diagnóstico, a mortalidade pelo câncer de mama. Mas eu acho que o autoexame é importante no sentido de você conhecer seu corpo, na mudança que você tiver, você vai perceber. E aí eu falo, na menor das dúvidas, procure o médico. Porque assim, não negue, não tente você se autodiagnosticar, porque eu vejo muito na gestação em paciente nova, deixar passar, achar que não é nada, e quando chega pra gente, já chega em estágio muito Ainda pior. mais por ser nova, né? Por ser nova, ninguém imagina. Ninguém imagina, exatamente. Mas é um cenário que, principalmente no Brasil, saiu até recentemente uma nova diretriz do Colégio Brasileiro de Radiologia sobre rastreamento, né? Porque quando a gente fala em rastreamento, a gente tem que pensar em duas populações diferentes. A população geral, que é paciente normal de risco habitual, e a população de alto risco, né? A população de risco habitual, que é aquela que não tem nenhum fator de risco associado, ela geralmente começa a rastrear a partir dos 40 anos, né? E vai fazer a mamografia anualmente até os 74 anos. O que vocês consideram fatores de risco? Aí são vários fatores de risco que entram, né? Tem mutação genética, BRCA1, BRCA2, hoje tem PT53, tem vários, tem um painel genético muito grande, mutação genética, história de irradiação do tórax antes dos 30 anos, né? Então, isso também é outro fator de risco. É o alto risco calculado por modelo matemático, que é paciente que tem história familiar, mãe, tia, tem alguns modelos matemáticos, mastologista e ginecologista, ou até nós, radiologistas, podem fazer em consultório, que aí diz se você tem mais de 20% de risco de câncer de mama ou não, seria um alto risco. Tem algumas outras, as principais são essas, né? Então, assim, aí quando você considera a população geral de risco habitual, a partir dos 40 anos, anualmente até os 74. Aí você fala, e depois dos 74? Aí a gente considera aquelas pacientes com expectativa de vida maior de 7 anos. Ou seja, por exemplo, eu falo assim, minha avó tem 85 anos, está ótima, não tem nenhuma comorbidade que, se ela descobrisse alguma coisa, impediria dela tratar. Então, ela vai continuar fazendo mamografia anualmente. E a gente vê uma incidência de câncer de mama em mulher mais idosa que muitas vezes deixou de pegar o tumor no início porque não faz mais mamografia. Lógico que a gente não vai fazer mamografia para um paciente assim, que está em estado terminal, com várias comorbidades, porque não aguentaria o tratamento. Mas aquelas com expectativa de vida maior do que 7 anos, a gente tem que continuar fazendo, a gente tem que dar oportunidade para essa mulher. E aí você pega esse cenário do risco habitual. E aí tem o cenário das pacientes de alto risco, né? Que aí, por exemplo, aí são vários pormenorezinhos. Mas, por exemplo, paciente com mutação genética. Você vai começar a fazer o rastreamento a partir do diagnóstico da mutação. E aí você começa com mamografia,
a partir do diagnóstico, mas não antes dos 25 anos, e com ressonância a partir do diagnóstico, mas não antes dos 30 anos. História familiar de câncer de mama, que você calculou lá, deu mais de 20%. Mais ou menos a mesma coisa. Mas aí a história familiar é quando, assim, 10 anos antes do parente, do diagnóstico do parente mais novo. Vamos supor, se teve aos 40 anos... Começaria então aos 30. Você começaria aos fazer. 30, isso. Entendi. Aí você fala mamografia não antes dos 30 e ressonância não antes dos 25. E hoje, assim, o rastreio habitual é com mamografia, se possível, tomossíntese, que é uma evolução da mamografia digital, né? Como que é a tomossíntese? É bem interessante, na Não verdade. conheço. Assim, é como se fosse uma tomografia da mama. A gente faz vários cortes da mama, na mesma compressão no mamógrafo, quando você vai fazer mamografia, você faz vários cortes e aí você tira a sobreposição da glândula. Então, assim, vamos supor, a glândula está toda uma em cima da outra. Às vezes tem um tumorzinho no meio, que na mamografia, quando você comprime a mama, você não conseguiria ver, porque está ali no meio. Entendi. Quando você faz vários cortes, você consegue enxergar. Então, ela aumenta em torno de 30% a detecção do câncer de mama. O problema não é... os planos de saúde ainda não pagam, mas lá na Fundação a gente tem uma boa notícia que a gente adquiriu esse ano, uma mamografia tomossíntese, tá já em fase de instalação. Então, já é um futuro próximo para a gente. Graças a Deus. Bem bacana. É uma evolução. É uma evolução. E eu acho que... E aí o rastreamento, basicamente, é sempre com mamografia, tomossíntese. E para os pacientes de alto risco, a gente agrega ultrassom e ressonância, dependendo. Mama densa também, a gente tem que fazer ultrassom ou ressonância. E tem alguns pormenores nesse meio. Mas eu acho que o principal, assim, do Outubro Rosa é a gente desmistificar um pouco isso da mamografia. Porque hoje na internet tem muitas fake news, assim, que eu vejo, assim, é um desserviço para a população, Conta algumas aí que você mais vê. Ai, nossa, são tantos, dá vontade até de chorar quando a gente vê, né? E pior que às vezes a gente ouve médicos, assim, não pessoas leigas. Mas pessoas esclarecidas que replicam isso. E aí eu falo com a paciente, assim, se vocês acham que se fosse algum método que trouxesse risco para você, seria algo liberado em escala mundial? Porque não é só o Brasil que faz, né? O mundo inteiro faz mamografia. E é o único método, às vezes a paciente fala, mas não posso fazer só ultrassom, ressonância, porque mamografia dói. Não pode, porque a mamografia é o único que a gente tem comprovado de impacto de redução da mortalidade. Então, assim, são vários mitos. Um dos mitos, radiação da mamografia vai causar câncer. Mentira, a radiação que é da mamografia, ela é permitida pela Organização Mundial da Saúde, causa câncer de tireoide. A quantidade de que vai para a tireoide é muito pequena. Não precisa de usar protetor de tireoide, que atrapalha. Eu tenho implante de silicone, prótese, não posso fazer mamografia. Pode, não vai romper essa mamografia, pode ficar tranquilo. Não vai estourar o silicone. Não vai estourar o silicone. São várias dessas teorias. O Google é cheio, né? O Google de é coisa. cheio. Você dá uma pesquisadinha lá de uma pinta que você tem, amanhã você tá morrendo. Exatamente. Então tem que procurar informação Tem de que pessoas procurar. especializadas, procurar o seu médico, Exatamente. escutar ele e confiar. Né? Confiar. Se você não confiar nele, procura outro até você confiar. Até confiar. Eu falo isso. Criar relação médico-paciente. A gente tem né? que sentir empatia pelo profissional que está Sim. seguindo com a gente e confiar E nele. confiar, exatamente. Não é ficar buscando no Google o tratamento e contestando quem está ali. Exatamente. Isso é muito ruim, né? Isso é muito ruim. A gente vê isso, às vezes, paciente, né? Já chega com um diagnóstico, doutora, eu tô com isso, tô com aquilo. Eu falo, mas a gente nem fez o exame. Calma, vamos olhar, né? Ou às vezes o paciente fala, ai, doutora, eu tô muito mal. Já me deram vários nódulos. A gente vai olhar no exame, não tem nada disso, né? Ou o contrário, eu acho que não é nada e é. Então, assim, eu falo que mama... Eu tenho até a frase que eu falo, que tempo é mama, né? A gente não pode brincar, porque tudo em estágio inicial, a gente tem chance de cura, de tratamentos menos agressivos, menos mutiladores, né? Então, quanto antes, melhor. A gente não pode... eu acho uma coisa muito importante. Muitas pacientes chegam falando, ai, doutora, mas como é que eu posso estar com câncer se eu não estou sentindo nada? Gente, câncer de mama não dói. Esse é o grande problema. Ele é traiçoeiro. Então, não espere sentir uma dor para você fazer sua mamografia. A partir dos 40 anos, se você for de risco menstrual, faça sua mamografia todo ano. Porque é ali, naquela mamografia, sem sentir nada, que você vai descobrir um tumor
menor que 1 centímetro vai ficar curada. Isso. Então, assim, hoje o avanço, olha que coisa boa, eu falo, o avanço é tão grande que a chance de cura é muito alta. Muito alta. Então, não tem porquê, eu ouço às vezes da paciente, quem procura acha, eu falo, que bom que você achou, porque você vai ficar curada, né? Sim, exatamente. É a melhor parte. Essa frase aí a gente escuta muito, né? Que o paciente que não gosta de fazer exame. Agora nós vamos caminhando um pouco pro fim, tá? Sim. E eu quero pegar aquela parte, quero que você fala também. Aqui nós vamos trabalhar muito pós isso tudo, quando a última vez que vem, finalizam com você, não? O quê? O paciente? Não, então, não. É depois... Qual é a sua parte final dentro do tratamento? Geralmente, pacientes que vão para químio, e aí depois para avaliação de resposta à químio, ainda passa comigo. Isso. E aí depois eles vão para radioterapia, né? Em geral, né? Vai depender do subtipo. E depois volta comigo no segmento, né? Anualmente, né? Ou de 6 meses, depende do caso. Então quer dizer que você tem um apego a isso, né? Se cria um laço, é um casamento. É um casamento, nossa, total. Eu vejo todo o processo. E na hora que eu falo com os pacientes, confia, você vai ficar boa. Aí elas olham pra mim, você vê que tá aquela coisa meio confia, não confia. Meio lá, meio cá. Aí quando volta na químio, já vê que muitas vezes o tumor desapareceu na palpação. Eu falo, tá vendo? Eu falei pra você confiar, vamos que a gente vai conseguir. Aí depois volta no segmento, elas falam, doutora, bem que você falou. Eu falei, mas pois é, você tem que acreditar. Se você não acreditar, não tem como a gente seguir. Então, confia que vai dar certo. Sim. Eu falei, que bom que você teve o câncer de mama, que tem cura. Tem muitos tipos de câncer que, infelizmente, não tem cura. O de mama, você vai ficar curada, né? Dependendo do estágio que você pegar, vai ficar totalmente curada. E o processo disso, né, desse tempo todo, a gente vai pegar novamente. Quero só fazer uma pergunta. O quão importante o emocional delas também tá positivamente, né? É fundamental. Isso faz o trabalho não só seu, como acho que da equipe toda, e com ela mesmo. Essa questão característica que foi que ela comentou. Quando, às vezes, a família afasta, abandona, por não saber lidar com a situação. Eu acredito que isso ajuda um pouco, traz uma alteração dentro desse processo. Sim, com certeza. O apoio do familiar ali, de todo mundo, né, é fundamental, porque o paciente, às vezes, fica assim, sem rumo, vamos dizer, né? É porque, assim... E eu acho assim também. Se não tem apoio, ela tem que buscar apoio nela. Justamente. Né? No amor que ela tem pela vida dela. Porque muitas vezes não vai ter mesmo. Às vezes não vai ter nem familiar direito. Não tem estrutura familiar. Não tem. Mas ela que busque ajuda. Às vezes a fundação até tem todo o suporte para isso. De psicólogo, né? E às vezes é até legal que entre elas, criam amizade. Uma apoia a outra, Uma apoia a outra. Tem viram grupo, amigas depois. Viram Facebook, eu já peguei uma turma boa. Que assim, uma corresponde à outra. Corresponde à outra. Já tira dúvida, já troca. Isso é bem legal. Até desodorante, porque vocês têm, né, uma certa restrição, desodorante, certas coisas. Vão tirando as elas vão se posicionando uma com a outra. Eu acho isso o máximo, assim. É ótimo. Elas perguntam uma da outra. E fulana, como é que tá? Aí eu falo, gente, eu tô levando recado pra outra. Mas é muito legal que você... E muito legal quando você já pega nesse segundo momento. Porque o primeiro momento é cheio de medo, aquele primeiro contato. Quando já vem na segunda vez, que já passou por todo mundo, pelos psicólogos, por tudo, você já vê que a paciente já vem mais confiante, mais certeza na cura. Já aceitou aquele processo? Já aceitou, já caiu a ficha, aí já é uma coisa mais leve. Aí é muito bom que você vê que ela tá com você ali, que vai dar certo, né? Mariana, e caminhando já pro final... É um assunto bem gostoso da gente poder falar. Se deixar de ficar. Eu quero que você deixe uma mensagem para cada paciente, cada pessoa que está nos assistindo, seja mulher, seja família, uma elaboração de tudo positivamente no que eles podem fazer, o que elas podem buscar para que tragam assim esse certo auxílio ao desenvolver, e a gente crê que está tudo bem e que vai ficar tudo bem. Eu acho assim que como mensagem final, eu acho que primeiro, né, falar da importância do Outubro Rosa, da conscientização, né? Porque eu acho que a nossa parte, não só como médicos, mas como sociedade, é fundamental, porque é uma coisa que, às vezes, para a gente é muito clara, para a pessoa que não está lidando com isso, não é claro. Então, a gente falar mamografia a partir dos 40 anos, não é claro para todo mundo. Por mais que hoje a gente esteja em 2023, a gente ainda pega tumores em estágios muito avançados. Então, assim... Mamografia tem que fazer todo ano, a partir dos 40 anos, ou antes disso, se tiver alto risco.
o diagnóstico do câncer de mama não é o fim. Pelo contrário, é o início, às vezes, de uma nova descoberta, de um novo recomeço, de uma nova estrada, de um novo jeito de encarar a vida, e que acho que a paciente tem que ter certeza que vai ficar bem, porque hoje em dia o câncer de mama, descoberta em estágio inicial, a cura é muito alta. Confiar, né? Confiar no processo, saber que a gente está aqui para apoiar, não só para fazer o exame, principalmente se passar comigo, pode ter certeza, pode desabafar, que eu gosto de conversar. A gente vai ficar lá horas conversando, e o paciente depois volta só para conversar. Ai, me procura no delícia, corredor. Isso é bom demais. Então, assim, ter certeza do processo, que, assim, não vou falar que vai ser fácil, porque eu estaria, né, mentindo a parte da quimioterapia. É todo mundo novo, não é fácil, mas você tem que ter a certeza que no final você vai conseguir, se você encarar isso de frente, e para o familiar, que a pessoa nesse momento não precisa de nenhum tipo de julgamento, né? Só de apoio incondicional. Apoio e colo e amor. E colo, né? e amor. Acho que amor é a melhor definição, né? Acho que em todos os setores, assim, Sim. e que vai dar certo, e pode confiar. Ai, ótimo. Foi ótimo, gente. E obrigada, gente. Gente, ficamos aqui com a nossa última edição do Outubro Rosa. Mariana, muito obrigado pelo carinho. Obrigada. Tá, de estar aqui. Sei que você desenvolveu todo um sistema, toda uma vida. E é uma das coisas que a gente pontua. Obrigada a vocês pelo convite. Muito honrada de estar aqui. Qualquer coisa que precisarem, estou à disposição. Com certeza. Larissa, Teremos mais obrigado temas novamente pela parceria. E, gente, finalizamos Outubro Rosa. E aguardo, porque o próximo nós vamos voltar com os amigos de profissão. E tá com uma experiência incrível de ambas partes. Vamos Você tá ter. doido pra soltar spoiler? Vamos sair de Nárnia aqui dentro desse podcast e vamos trazer aqui tudo o que vocês só sabem por fora. Vamos um pouco mais dentro das nossas vidas, dentro dos nossos projetos, né, Larissa? Isso aí. E vamos trazer a real sentido do que é ser um bom profissional na área de cabelo e o que tá por trás de um bom profissional. E é isso, gente. Muito obrigado. Ficamos aqui com mais um podcast. Até a próxima, gente. E até a próxima.